A graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre teu coração, amém? Para mim é uma alegria muito grande estar hoje ministrando e nesse dia tão especial, que é o dia que nós celebramos a vida das mamães. Eu sei que todos os dias é dia de nós celebrarmos a mãe, mas hoje um momento especial, um culto especial voltado para as nossas mamães e abençoar a sua vida. Não que a igreja no geral não seja abençoada, até porque todos nós viemos de uma mulher, não é mesmo? Então parabéns a todas as mamães aqui nessa noite, amém? As mamães chegaram? Neste sábado nós tivemos um culto muito lindo, especial também para mulheres. Foi muito lindo que Deus fez no nosso meio. Eu tenho certeza que Deus continua ainda fiel e verdadeiro e derramará o seu poder nesse dia hoje, renovará as nossas forças e a sua palavra também se renovará em nossos corações. Amém, igreja? E é com muita alegria que eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Êxodo capítulo 2. Estou em casa. Êxodo capítulo 2. O tema a qual nós vamos ministrar sobre o valor da maternidade, o legado de Joquebede. E foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos e betume, com betume e pés, e pondo nela o menino, e pôs nos juncos a borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Próximo. E a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada e a tomou. E abrindo-a viu o menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias, que crie este menino para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi a moça, e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leve este menino e cria-o, e eu darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou o seu nome Moisés, e disse: porque das águas tenho tirado. Lendo essa passagem, consigo entender um cenário de muita opressão, a qual uma mãe se levanta, e nós podemos olhar o nosso cenário, aonde nós vemos que o mundo ele tem desvalorizado a maternidade, colocando como se fosse somente uma função biológica ou até mesmo um peso sobre a maternidade. Mas Deus não olha dessa maneira. Deus enxerga a maternidade como um chamado sagrado e estratégico. Saiba que você, mulher, foi chamada para gerar uma promessa e algo estratégico para este tempo, porque você nasceu para ser mãe. E olhar o nosso cenário, nós vemos essa opressão sobre a maternidade. E nós podemos comparar a mesma pressão a qual Joquebede ela estava vivendo neste tempo em qual nós acabamos de ler em Êxodo capítulo 2, aonde fala sobre a perseguição do faraó tentando tirar a vida dos meninos. E essa mãe, como Joquebede,
ela não enxergava apenas com o olhar humano. Ela poderia olhar e enxergar apenas uma criança, mas ela não enxergou apenas um menino. Ela enxergou muito mais além do que isso, porque pelos olhos da fé, ela já viu o grande propósito que teria o seu filho. E Deus chama você, mulher, Deus chama você, mãe, para enxergar pelos olhos da fé, que você não cria apenas filhos, você cria, você foi gerada, você gerou para um propósito, e você não tem apenas um menino e uma menina, você tem um grande propósito para a nação brasileira, ou até mesmo fora dela. Aleluia. E por que eu posso dizer que Joquebede, ela olhava pelos olhos da fé? Porque em Hebreus capítulo 11 e 23, pode registrar para mim, por favor? Olha só o que diz em Hebreus capítulo 11 e 23, que Joquebede tinha uma visão de fé, tinha um olhar de fé, porque o versículo começa assim: pela fé, repita comigo, pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses pelos seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandado do rei. Existia um decreto, mas ela não temeu. E essa é uma palavra que nós podemos levar também para os pais, para os homens, para toda a igreja. Nós não devemos temer a estação ou a situação em que nós estamos vivendo no tempo e nessa nação. Mas eu tenho que dizer para você que o Brasil pode estar em crise, mas os céus não entram em crise. Os céus trabalham a nosso respeito. E quem sabe nós olhamos para a nossa nação e dizemos é o fim, mas quem sabe você gerou agora aquele que pode ser o Moisés para a nossa nação brasileira. Não olhe para o seu filho como apenas uma criança, ou um adolescente, ou apenas um jovem. Olha para ele com um propósito divino, para aquilo que Deus nasceu, fez ele nascer. Ele nasceu para um propósito. Ei, e você, pai, você, mãe, você gerou um propósito, porque filhos são herança do Senhor. Aleluia. Eu posso pregar para todas as mães, eu posso dizer também que você é um filho, então você também é herança do Senhor. Você nasceu para esse tempo, você veio para este momento, então não temas o que está acontecendo. Um dia eu escutei de um rapaz dizendo: quando eu casar eu não quero ter filhos. E eu me surpreendi, eu perguntei: por que você não quer ter filhos? Ele disse: olha a crise em que nós estamos na nossa nação, olha como nós estamos vivendo, eu vou ter filhos para sofrer? E eu poderia concordar com aquilo, mas eu disse com todo respeito, eu até olho com o olhar como você está olhando, mas eu não consigo acreditar que Deus não tenha um propósito para nascer filhos dos crentes, filhos daqueles que são chamados e escolhidos de Deus para fazer a diferença nesse tempo. Então eu não vejo que eu estou gerando filhas para se perder no mundo. Não, eu estou gerando filhos para conquistar o mundo. Eu estou gerando filhos para libertar aqueles que estão escravizados. Ei, olha agora para o seu futuro, olha para a sua geração vindoura. Entenda que você tem um propósito de impactar a próxima geração, até mesmo quando você já não mais existir. O seu legado vai continuar vivo. Você pode morrer e não ver os seus netos, você pode morrer e não ver os seus bisnetos, mas eu quero profetizar que você terá vida longa e será honrado. Mas se isso não acontecer, não tiver vida longa, os teus filhos darão continuidade ao legado que Deus vai levantar, homens e mulheres, para este tempo. Então eu convido você a não olhar mais com seus olhos naturais. Não olhe apenas como um ser humano. Olhe para o futuro e veja aquilo que Deus já preparou lá na frente. Quem sabe Deus já preparou o próximo presidente do nosso Brasil e está lá na tua casa. Quem sabe? Não sabemos o futuro, porque ele pertence ao Senhor.
Joquebede, ela não sabia aonde Moisés chegaria, mas ela sabia que ela não estava apenas gerando um menino, mas ela estava gerando um propósito. Ela não teve medo, ela não temeu os decretos. Repita comigo: eu não vou temer o decreto, eu não vou temer as crises. Se isso é verdade, diga mais forte. Cadê aqueles que têm fé e acreditam que você não vai viver debaixo de crise, mas você vai viver debaixo da fé? Diga: eu não vou temer as crises. Mas isso aqui é só para quem tem fé, só para quem acredita. Então ela é uma mãe que teve uma visão espiritual e ela conseguiu enxergar o destino do seu filho, mesmo em tempos de ameaça. Mas mães que oram, mães que creem, elas não apenas criam um filho, elas geram um propósito eterno. Joquebede também foi uma mulher corajosa, e não só corajosa, mas estratégica. Ela teve uma estratégia com aquilo que estava às suas mãos. Olha só, em Êxodo 2 e versículo 3, diz assim, nós acabamos de ler: não podendo mais escondê-lo, tomou o cesto de junco, vedou com betume e piche, colocou nele o menino e largou entre os juncos à margem do rio Nilo. Ela não apenas protegeu o seu filho, ela planejou. E Deus deu a estratégia a ela com o cesto, Deus deu a estratégia a ela o lugar, e também com a irmã que vigiava o menino. Essa foi a nossa leitura base, onde nós iniciamos ali em Êxodo capítulo 2. A menina começa a seguir o seu filho com a estratégia da mãe, que pega um cesto que foi feito com um material muito usado no Egito, e ele era usado para fazer barcos, pequenos barcos, e ela fez um cesto para proteger o seu filho. E o que simboliza isso na história de Joquebede é a sabedoria em que ela teve e a adaptação para aquela situação que estava disponível. Nós não devemos esperar, nós não devemos esperar nada. Nós teremos que olhar para aquilo que está às nossas mãos. Nós não devemos olhar para aquilo: se eu tivesse, se existisse. Se não tem, olha para o que você tem em suas mãos, porque Deus vai te dar a estratégia necessária, e aquilo que está às suas mãos não se perderá. Deus vai derramar estratégia. Deus diz ao meu coração que muitas casas vai ter salvação para a estratégia que está sendo derramada no dia de hoje, porque Deus visita a tua casa com estratégias através da tua visão de fé. Aleluia! O betume era usado para a construção de barcos, paredes. Assim foi com a arca de Noé. Olha só, ela não só selou o seu cesto para que não afundasse, mas também para que protegesse Moisés nos rios, para que ele não se afogasse, e também para proteger ele dos perigos. Existem situações em que nós vamos ter que colocar o betume, sabe qual é? O joelho no chão, proteger das águas para não nos afogar e não afundar os nossos familiares, os nossos filhos, protegendo dos perigos, porque tem situações em que a nossa mão vai alcançar, e tem outras que somente a mão de Deus, que é melhor do que a nossa, vai dar livramento. Aleluia! Ela entendeu. No momento em que ela faz o betume, ali ela faz aquele pequeno barco, aquele cestinho, para proteger o seu filho. Ela não simplesmente largou o filho à deriva. Ela teve o cuidado de pegar tudo aquilo que estava disponível para ela naquele momento. Quem sabe você não vê situações disponíveis para você, mas você tem o seu quarto lá no secreto com Jesus disponível para você, que Ele diz assim, entra no teu quarto secreto, fecha a tua porta, porque o teu Pai te honrará no secreto. Ela não fez o barquinho,
Ela não fez o cesto para ninguém ver. Ela fez no secreto ali, pedindo a Deus a estratégia. E Deus deu sabedoria. E eu posso dizer, mulher, eu posso dizer para você, pai, Deus te deu inteligência. Deus vai te dar a inteligência para enviar o teu filho para o futuro propósito. Ele não vai se perder. Repita comigo: os meus filhos não vão se perder. Mas fale com fé e convicção: meus filhos não vão se perder. Eles vão até onde a sua mão alcançar, mas depois é na mão de Deus, que é maior e protetora. Ela diz assim, ó, quando ela coloca o seu filhinho no cesto e desce ao rio, com todo cuidado, protegendo para que ele não se afogasse, para que ele não corresse perigo naquele rio. Ela diz: meu filho tem um destino, eu vou protegê-la onde eu consigo, e agora é somente os cuidados de Deus. Mal sabia ela que ele estava indo ao rumo ao seu destino. O amor de uma mãe não é só emoção, ela também pode ter sabedoria, ação, estratégia espiritual. Deus vai dar direções às mães que dependem dEle, somente dEle. Seja com seus filhos pequenos, seja com seus adolescentes, ou seja na juventude, ou até mesmo na vida adulta. Porque mãe sempre será mãe. Pode casar, pode ir embora, mas sempre será mãe. Então Deus te derramará nessa noite, mães. Cadê as mães aí? Porque hoje é uma noite especial para você. Deus vai derramar sabedoria, Deus vai derramar graça, estratégia, vai derramar, vai visitar o teu intelecto, te dar inteligência para acessar o coração dos teus filhos. Aleluia. Outro ponto que eu vejo nessa mãe chamada Joquebede é a entrega dela. Quando ela entrega, mas continua presente na vida do seu filho. Porque ao descer ao rio Nilo, ao descer naquela segurança que a mãe colocou, protegeu, descendo ao rio Nilo, essa criança ela desce até onde a filha de Faraó estava se banhando junto com as suas criadas ali, acho que é criada que se chama. E quando ela estava tomando banho, ela vê aquele cestinho. Só que quando ela abre o cestinho, ela identificou, ela sabia que era um menino dos hebreus. Ela sabia que aquela criança não era para estar nos seus braços. Aquela criança, então, estava correndo risco de vida. Mas, até mesmo nas mãos do inimigo, Deus preserva a vida. Ei, eu não sei qual é o lugar que o teu filho, a tua filha tem andado, mas Deus vai proteger, até mesmo na mão dos inimigos. Deus vai dar livramento. Porque você não concorda comigo que aquela mulher era inimiga dele? Era inimiga do povo de Deus, era inimiga dos hebreus. Mas ela se comoveu de íntima compaixão daquele bebê e disse: esse menino é dos hebreus. Mas tinha uma outra estratégia de Deus. A irmãzinha de Moisés estava à beira do Nilo cuidando do seu irmão. Parecia que não tinha, parecia assim uma estratégia boba, parecia algo inútil. O que essa menina podia fazer? Nada, porque era uma criança. Mas Deus usa até aquilo que é improvável para dar a salvação e livramento. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze. Aleluia. Deus vai usar toda a tua casa. Não vai ser um, não vai ser dois. Deus vai usar toda a tua casa para revelar a glória dele. Porque nessa história nós vemos a mãe, nós vemos o pai, nós vemos a filha, nós vemos o próprio Moisés. Toda uma casa envolvida num lugar de milagre. Aquela menina, ela não tinha o que fazer. Se a gente pudesse olhar agora e descrever esse cenário e falar assim: que sentido faz Miriam acompanhar aquele menino? O que ela poderia fazer? Nada.
E por isso que eu quero chamar a tua atenção e dizer: não despreze os pequenos detalhes da sua vida. Não despreze as pequenas estratégias que Deus vai te dar. Às vezes você deixa de orar porque você não consegue orar 1 hora do seu dia. Mas não despreze os 2 minutos de agradecimento todos os dias pela manhã. Não despreze o pouco de tempo que você pode jejuar. Quem sabe você não consegue jejuar 24 horas como muitos aqui. Mas você pode jejuar pelo menos 12 horas do seu dia. Entregar o seu melhor para o Senhor. E não despreze as pequenas estratégias que Deus vai derramar sobre você. Porque essas pequenas coisas farão diferença na tua história. Ei, e não só na sua geração. Aleluia. Ela entregou, mas ele continuou presente. Quando aquela mulher pega o menino, quando ela pega o menino nos braços, Miriam, então ela se manifesta e diz: você precisa de alguém para cuidar dele. E aquela mulher depressa dizendo: posso sim, se tem alguém, porque ela não poderia amamentar, ela não tinha filhos no momento. Então aquela menina oferece uma ama entre as hebreias. Mas para surpresa ninguém sabia. Mas a Miriam, Moisés e o próprio Deus já sabia daquilo, dizendo que aquela ama era a própria mãe de Moisés. Ela entregou, mas ela continuou ainda presente na vida daquele menino. A filha de Faraó então libera agora aquele menino para que fosse criada junto com a sua própria mãe, sem ela saber, achando que era uma ama. E não só isso, Deus, Ele faz além do que pensamos, imaginamos ou até mesmo nós desejamos. Porque ela não era simplesmente uma ama, ela era mãe, mas além de ser mãe, agora ela estava recebendo um salário para cuidar do próprio filho. Deus entra com provisão, Deus entra com surpresa, Deus vai entrar com provisão na tua casa, Deus vai entrar com provisão na tua família. Ei, não temas, não te amedrontes, porque Deus do livramento se levanta de pé para mostrar o seu poder. Aleluia, glória a Deus. Deus agora permite Moisés retornar à sua casa. Porque quando ele sai no rio Nilo, ali no junco, ele só tinha 3 meses de vida. Ele não teve convivência com a sua mãe, ele não teve a história da sua geração. Mas quando ele retorna para casa e aquela mulher, a filha de Faraó, permite que aquela mãe pudesse amamentar o seu próprio filho, achando que era apenas uma ama. Deus mostra os seus cuidados através da consolidação das gerações. Por quê? Porque era necessário que Moisés fosse criado dentro daquela casa, para ele conhecer os princípios, conhecer o poder de Deus, conhecer as maravilhas do Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso. E ali aquela mãe tem a oportunidade de consolidar o caráter daquele menino. Por pouco tempo, mas não despreze o pouco, porque o pouco Deus faz muito. Sabe aquela palavra? Sede fiel no pouco e no muito. Às vezes nós olhamos isso apenas com as partes das finanças, mas nós não podemos desprezar o pouco em várias áreas da nossa vida. Porque quando nós desprezamos o pouco em algumas áreas da nossa vida, é impossível nós vivermos a prosperidade e a abundância nela. Não despreze o pouco. Ele está ali por pouco tempo, mas foi o tempo necessário para aquela mãe ensinar o filho nos princípios, no caminho, e ensinar um legado da salvação e da redenção. Então nós temos que entender, as mamães, cadê as mamães aí? Que nós temos que entregar os nossos filhos nas mãos de quem? De Deus. Confiar nos processos. Mas quando nós colocarmos na mão de Deus, tenha certeza que Ele vai devolver com graça e provisão.
Ele vai devolver, repita comigo, Ele vai devolver. Com graça e provisão. As mães que moldam seus filhos, o caráter dos seus filhos, mesmo em períodos curtos, como Joquebede, ela ensinou a Moisés para uma vida toda. Saiba que o que você está plantando não é para o agora. O que você está plantando é para uma vida toda. Amém? Joquebede, ela foi um libertador. Você tem noção do que é que você tem em suas mãos? Você tem noção do que é que você acha que só está criando? Joquebede, ela criou um libertador. Quem sabe você está gerando um libertador para a nossa nação. Moisés, ele foi colocado no palácio, mas uma coisa muito surpreendente aconteceu. Ele não perdeu a sua identidade, porque foi bem consolidado, bem ensinado. Nós estamos vendo nesse tempo em que as faculdades estão com toda a força contra os corações dos nossos filhos. Mas mãe e os pais, ensine os seus filhos. Ensine a verdadeira palavra de vida, vida eterna, os princípios da palavra. Porque eles podem entrar sim lá no palácio, eles podem entrar na Babilônia, mas a Babilônia não corromperá o coração dos vossos filhos. Eles podem andar assim nos caminhos tortuosos, mas eles não serão contaminados, porque aquela semente que foi lançada no joelho, na intercessão, no ensinamento, na paciência, no amor, no afeto, não deixará o seu filho se perder. Aleluia! O teu legado, mãe, o teu legado, pai, é importante para a nossa geração. O teu legado, mãe, é importante para que o seu filho não se perca lá no futuro. E se um dia ele se desviará, ele vai retornar para a casa do Senhor, porque ele não aguentará ficar fora da presença de Deus, porque aquilo será tão precioso. Aleluia! Olha só, ele liderou o povo à libertação, porque uma mãe lá no passado preparou isso. Quem sabe o seu filho será muito, vai em nome de Jesus, será muito sucedido. E essa história, você fará parte. Você fará parte desse legado de libertação e restauração. Você fará parte da história. Nós não estamos apenas cuidando de crianças. Nós não estamos apenas cuidando de adolescentes e jovens. Nós estamos formando destinos. Nós estamos construindo líderes, ministros, homens e mulheres de Deus. Saiba disso. Coloque isso no seu coração, que isso fique enraizado dentro de você. Porque olha só, Joquebede, ela não era uma mulher formosa, bonita como Maria, como Esther, mas ela sabia e conhecia o seu destino. E muitas das vezes, muitas mães, elas são invisíveis aos olhos do mundo, mas fundamentais para os olhos de Deus. Quem sabe você não tem um microfone como esse, quem sabe você não tem uma rede social famosa, mas eu posso te dizer, você pode não ter uma rede social com muitos seguidores, quem sabe você nem tem rede social, mas você é lembrada no céu, e os céus contam com você. Os céus contam com você. Tem uma mãe aí do seu lado? Se tem uma mãe aí do seu lado, diga para ela aí, por favor, por gentileza, seja usado hoje, diga para ela: os céus contam com você. O céu conta com você, mãe. O céu conta com você, pai.
Você não gerou essa criança somente para ser chamada de mãe. Você não gerou essa criança somente para ser chamado de pai, para dizer: eu gerei, eu tenho um filho. Seu filho é muito mais do que isso. O seu filho pode ser sim o futuro libertador. Ele pode ser sim um grande homem de negócios, uma grande mulher bem-sucedida. Seja onde for que ela esteja, ela vai carregar a marca da promessa. Ela vai carregar a marca do céu. Aonde estão os pais que creem nisso? Aonde estão as mães que se levantam por essa geração? Aleluia, aleluia, aleluia. Você não foi levantada só para ser chamada de mãe. Você foi levantada para gerar filhos bem-sucedidos. E a porta do inferno não prevalecerão contra os teus filhos. Nós estamos vendo a rede educacional, nós estamos vendo tanta estratégia satânica, mas não é maior do que a estratégia do céu para a nossa casa. E eu me levanto nessa noite para levantar você, para despertar você. Deus me trouxe aqui para te dizer: você não é qualquer um, você é exército dos céus. Se coloca de pé comigo. Eu sinto a presença de Deus neste lugar. Eu sinto a manifestação do Espírito de Deus. E que essa palavra não seja apenas mais uma palavra que você ouça aqui, mas que seja a palavra que você guarda no teu coração. As mães, cadê as mães? Entenda que o seu ventre não é somente para gerar criança. O seu ventre é para gerar propósito divino. Cadê os pais? Porque vocês também têm uma função poderosa. Vocês também têm uma função de cobertura. Vocês também têm uma função de destino para ajudar as mães. Porque a estratégia de Satanás é para tentar destruir a família. E começa no pai e na mãe, para destruir os filhos. Mas cadê os pais? Que Deus levanta hoje os homens. Cadê os homens pais? Deus vai derramar uma graça sobre você. Deus vai derramar um favor sobre você, para vocês juntos, unidos, avançar contra o inferno. Agora toda a família, levante as suas mãos. Diga assim comigo: minha casa não será destruída, porque o Deus dos exércitos levanta pais e mães para esta geração. Corajosos, corajosos. Cadê os corajosos? Aplauda Jesus, aplauda Jesus. Aleluia, aleluia. Eu não estou falando com covardes. Eu não estou falando com covardes, porque Deus diz assim, ó: eu não dei espírito de covardia, mas de poder, amor, domínio próprio. Tome posse daquilo que Deus tem para você e rejeite aquilo que Ele não te deu. Ele não te deu espírito de covardia, mas se levante nesse tempo. Não tenha medo dos decretos, não tenha medo daquilo que está vindo para a nossa educação. Ei, não tenha medo, não temas. Não temas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Mas tem de bom ânimo, porque Ele venceu e nós venceremos. Aonde nós vamos vencer? No joelho, na oração e no posicionamento. No joelho, na oração e no posicionamento. Palavras de direção sairão da tua boca, porque tem a hora de falar, tem a hora de ouvir. Que Deus te deu discernimento, pai e mãe, para você saber o tempo de ouvir e também saber o tempo de falar. Porque das tuas palavras sairão palavras de destino para o seu filho. E não dê qualquer conselho. Peça a Deus a sabedoria. Quando seu filho vier falar alguma coisa com você, clame o Deus dos céus, clame o Espírito de Deus. Eu sinto no meu espírito para compartilhar algo aqui. Para mim finalizar, posso concluir com esse testemunho? Escute o que eu vou te dizer. Parece muito simples o que eu vou te falar. Falei aqui no culto de mulheres ontem, e eu quero dizer para você, pai, mãe, e para os futuros pais, porque aqui nós temos
não só crianças, jovens, adolescentes que serão futuros pais. Mas olha só, minha filha chega para mim e me faz uma pergunta. E eu fiquei chocada com aquilo. Fiquei extasiada, porque jamais esperaria ouvir aquilo da minha própria filha. Porque eu ensino ela, fazemos devocionais todos os dias. Ninguém pode fazer nada antes de fazer o seu devocional. Quando elas levantam e eu chego e não estou em casa de manhã, eu pergunto, já fez devocional? Não, mamãe. Então desliga tudo, para tudo, devocional. Então é uma casa que eu ensino, eu falo sobre Deus. É uma casa que sabe dos milagres. Mas a minha filha me pergunta, mãe, Deus existe? E aquilo me chocou, porque ela é crescida, nascida debaixo de milagre. E eu comecei a contar as maravilhas do Senhor, mas quando ela disse, Deus existe, eu virei as costas. E é isso que eu quero te aconselhar. Eu falei, Espírito de Deus, Espírito Santo, me ajuda agora a trazer a convicção da tua existência para o coração da minha filha. Ela só tem 9 anos. Eu poderia dizer, é apenas uma criança. Mas eu não olho para Ana Laura como uma criança. Eu vejo ela com um futuro brilhante, uma pregadora da palavra de Deus, uma Moisés para a nossa nação. Eu comecei a contar tudo aquilo que ela já sabia, dos milagres na minha vida. Eu falei, filha, se Deus não existisse, você não existiria. E eu disse que eu não poderia ter filhos. A medicina alegou isso, mas a última palavra foi do Deus Todo-Poderoso que te colocou no ventre da mamãe. E ela disse, mamãe, eu sei que o meu cérebro, olha só que inteligente, o meu cérebro existe. Sabe por quê? Que eu sinto ele. Eu sei que o meu coração existe porque eu sinto ele. E eu sei também que Deus existe pelas experiências. Mas vai saber se isso não é coisa da minha cabeça. E eu, com a ajuda do Espírito Santo, contei todos os milagres, todas as maravilhas. E eu contei uma experiência que eu tive com o Espírito de Deus. Já estou encerrando. Eu disse a ela, filha, eu entendo o seu racional. Eu entendo, porque isso é parte do ser humano. Nós queremos que tenha uma lógica. Mas um dia, preste atenção que eu vou te dizer aqui, é simples. Mas às vezes o simples Deus vai usar com poder e autoridade na tua casa, com a sabedoria e a graça do Espírito de Deus. Eu disse a ela, um dia eu estava no hospital com você o dia todo. Ficamos ali em observação. E quando nós fomos para casa, já era tarde, mais de 10 horas. E a mamãe falou para a vovó, eu vou te deixar em casa com você e a senhora e a Ana, e eu vou buscar o antibiótico. Só que a gente tinha acabado de se mudar de casa. E eu não conhecia ainda aquela região. E quando eu estava voltando da farmácia, porque o meu GPS me levou bem longe, eu não conhecia nada ali. E eu fui muito longe da nossa casa. E no retorno, meu GPS, meu celular acabou a bateria. E eu falei, meu Deus, como que eu vou voltar para casa? E tudo escuro. E eu comecei a andar, tentando encontrar o caminho. Eu não achava o caminho da minha casa. E continuei andando. E comecei a ficar com medo, porque eu entrei em umas ruas bem escuras, meio abandonadas, apenas algumas casas. E eu pensei, e agora? Como que eu vou pedir informação? Eu, uma mulher vulnerável, tenho medo de sair do meu carro. E aí tentei ali mexer no GPS do carro. Não consegui também, porque nunca li o manual do meu carro. E ali eu comecei a ficar com medo, comecei a entrar em desespero e continuei andando. Só que aí de repente o pisquinha lá do combustível acendeu. Falta de gasolina. Falei, pronto, além de estar perdida, agora fico sem gasolina. E eu comecei a ficar com muito medo. E eu contando essa história para minha filha de 9 anos. E eu disse a ela, filha, mamãe então parou o carro e orou e disse assim, Espírito de Deus, eu não sei o caminho de casa, não sei aonde eu estou, não sei nem se eu estou na cidade ainda, de tanto que eu andei, mas me mostra o caminho. Quando eu disse me mostra o caminho, passou um carro, eu não sei se era verde, mas era um Uno, aqueles Unos antigos, passou do meu lado e o Espírito de Deus me disse assim, agora siga esse carro. Falei, pronto, tô doido, seguindo um carro desconhecido, seguindo esse carro e fui.
andei muito e o combustível ali me dando sinal que precisava abastecer. E continuei andando e orando pelo combustível. E aí eu disse, esse carro deu um pisca que ia entrar para a direita. E aquela voz disse, agora segue, dá o pisca para a direita. E peguei a direita e fui embora. Seguindo aquele Uno, sabia Deus aonde que eu estava indo. Sabia eu, né? Mal sabia eu onde estava indo, mas Deus sabia, porque eu pedi socorro. E quando eu já tinha andado muito para frente, quando eu cheguei no semáforo, aquele Uno não deu seta para lugar nenhum, mas aquela voz disse, agora vira à direita. Quando eu virei à direita, eu saí na rua da minha casa. Aí eu disse para ela, filha, será que o meu racional me levou até a minha casa? Será que o meu racional me levou porque eu não sabia o caminho? Ela olhou para mim e falou, mamãe, Deus existe mesmo. Aleluia! Deus te dará sabedoria. Não aconselhe o seu filho de qualquer jeito. Não dê direção de qualquer maneira. Clame o Espírito de Deus para falar, porque Ele não é qualquer um. Ele é um instrumento para a nossa geração. Eu quero chamar as mães aqui na frente, que eu quero orar por você. Vamos encerrar.